Bem-vindo e bem-vinda à série Mulheres, preparada especialmente para o ecossistema da PUC Angels, pelo Comitê SG Impacto Positivo. Eu sou a Camila Duarte, presidente nacional do Comitê SG Impacto Positivo, fundadora e CEO da Estratégia e Consultoria Empresarial, e hoje eu estou recebendo um timaço de mulheres aqui para tratar o tema governança como proteção e equidade, e já você vai conhecer cada uma delas, aguenta aí, porque antes a gente vai fazer uma contextualização aqui para vocês dessa pauta tão importante. Pessoal, entendida como uma arquitetura de ordem. Regras, processos e compliance, mas talvez a gente nunca tenha feito a pergunta que realmente importa. A governança está protegendo quem? O caixa, o poder ou de fato as pessoas? Porque quando a gente olha para a realidade, os números param de ser estatística e passam a ser um incômodo. No Brasil, a estrutura de decisão ainda tem um rosto muito específico. Mais de 56% das empresas brasileiras não tem sequer uma única mulher em suas instâncias de governança, seja na diretoria, nos conselhos ou nos comitês. E se olharmos apenas para a cadeira de conselho de administração, a presença feminina é de apenas 17,1%. Isso nos leva a uma verdade desconfortável. Quem decide hoje não representa quem é impactado. Então, dizem que a governança serve para mitigar riscos, certo? Mas como mitigar riscos se ignoramos a competência? As mulheres no Brasil são mais escolarizadas, estão mais presentes e ainda assim recebem em média 79,3% do salário dos homens. A estrutura existe, o processo está lá, mas ele não está corrigindo a desigualdade. Ele está silenciosamente só reproduzindo ela. É aqui que o SG precisa mudar de prateleira e ele não pode mais ser o departamento de reputação ou selo no relatório anual. Hoje, apenas 29% das empresas incluem a promoção feminina como uma ação SG relevante. Pior, o número de empresas com estratégias ESG declaradas caiu de 59% para 54% recentemente. E isso prova que, para muitos, o ESG ainda é discurso e não decisão de poder. Governança de verdade não é sobre parecer certo, é sobre fazer o certo. Não é sobre imagem, é sobre equidade. Se as mulheres são apenas 14% das lideranças em tecnologia no mundo e são as mais impactadas por crises climáticas e econômicas, a exclusão delas da mesa de decisão não é um erro de percurso, é uma falha sistêmica de proteção. No fim, governança não deveria ser sobre controle, deveria ser sobre cuidado. E a pergunta que vai guiar nossa conversa hoje é: quem de verdade está sendo protegido pelas decisões que a gente chama de governança? E para abrir esse bloco, eu quero convidar a Liliane Lacerda. Seja bem-vinda. Por favor, apresente-se para o nosso ecossistema. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou Liliane Lacerda, sou especialista em sustentabilidade corporativa e gestão de compras, com foco no supply chain. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em gestão de compras e contratos, atuando também na estruturação de processos eficientes e responsáveis. Em 2024, finalizei meu MBA em sustentabilidade corporativa e inovação digital na Universidade de Ciências Aplicadas de Munique, lá na Alemanha. E durante os 2 anos e meio desse MBA, eu pude trabalhar com projetos muito interessantes voltados para a sustentabilidade, em parceria com grandes empresas como a BMW e Lacoste. Hoje em dia, meu principal interesse e foco está em integrar prática de sustentabilidade de forma concreta em decisões de negócios, especialmente na área de supply chain e contratos, com o objetivo de transformar o discurso, né? Estou muito feliz de participar dessa conversa hoje e contribuir com essa troca. Lili, parabéns. Incrível. Lili, a gente abre esse episódio com uma provocação. Governança não é sobre controle, é sobre proteção. E no dia a dia das empresas parece que essa proteção muitas vezes é invisível, seletiva ou mal direcionada, né? A verdade é essa. Então vamos abrir a caixa preta desse tema. Quando a gente usa esse termo proteção sistêmica, né, o mercado logo pensa em proteger o acionista, mas na sua visão, uma governança de impacto deveria estar protegendo contra o que exatamente? A gente pode responder essa pergunta olhando para 3 perspectivas principais. A perspectiva de proteção contra uma miopia decisória,
proteção contra desconfiança e proteção contra entropia organizacional. Então, vamos comentar um pouquinho sobre essas 3 perspectivas. A governança protege organizações, entidades contra a miopia decisória quando ela evita que decisões sejam tomadas baseadas em egos, por exemplo. Ego do indivíduo, da pessoa que está numa posição de liderança, um tomador de decisão em nome de uma organização. A governança também evita que decisões sejam tomadas baseadas em intuições. Isso quer dizer, sem utilizar dados, sem utilizar uma metodologia que foi previamente estruturada e pensada para aquela organização e o meio onde ela está inserida. E somado a isso, um outro aspecto muito importante para a gente mencionar é a tomada de decisão quando ela é feita num ambiente em que há ausência de governança. Não é incomum que interesses de curto prazo tenham prioridade, que sobressaiam. E isso gera impacto, gera prejuízo para a atividade de uma organização. Então, a governança ela tende a proteger o processo de decisão de entidades e organizações contra vieses individuais. Quando a gente está falando de ego, intuição, a gente está falando de vieses individuais, que no fim é o que gera a miopia decisória. E aqui eu vou pegar o gancho de um dado que você trouxe lá no comecinho, Camila. Você falou que 17,1% de mulheres atuam nos conselhos de administração, né? A gente tem poucas cadeiras femininas. Então, complementando esse raciocínio do que eu falei até agora, a gente tem que ressaltar que, apesar de alguns esforços que a gente tem visto em empresas no geral, ainda há predominância de homens em posições de comando. Certo? Seu dado está provando isso. E se a gente tem vieses individuais que influenciam, que direcionam o rumo de organizações, e se esses vieses são essencialmente masculinos, a gente está com uma situação de restrição, a gente está restringindo a diversidade de perspectivas que a mulher pode trazer. E isso tende a resultar em decisões mais equilibradas. Quando a gente coloca a mulher, a gente tem resultados mais equilibrados, a gente tem decisões mais inovadoras e mais sustentáveis no longo prazo. Então, fechando essa primeira perspectiva, agora a gente vai passar para a segunda. A segunda é a proteção contra a desconfiança. E eu citei proteção contra a desconfiança porque confiança é o maior ativo que uma empresa pode ter hoje em dia. Isso é super verdade hoje em dia. Aqui nessa segunda perspectiva, é muito importante destacar o aspecto da transparência, porque é a transparência que vai conferir confiança ou vigilância. Então, uma governança, quando a gente tem que ela é bem estruturada e transparente, isso pode garantir a confiança nas decisões que uma organização toma, nas ações que ela executa e nos planos dela para o futuro. No geral, nós todos, a gente confia no que a gente conhece. É natural do ser humano. Então, não é efetiva a criação de um sistema de governança que fique trancado na sala de diretoria, na gaveta de alguém, no computador, na senha, né? Computador com senha de alguém. Isso não é efetivo. A governança ela tem que ser desenvolvida, elaborada, para ser vivida e ser vista por todos. E nesse ponto eu quero trazer um termo em inglês que ele é bastante conhecido quando a gente faz pesquisas, principalmente publicações estrangeiras, né? Quando a gente vê assuntos relacionados à transparência, à governança, é um termo que fala assim, walk the talk. Vocês já ouviram falar? O que significa isso? A empresa tem que fazer, ela tem que agir conforme o disposto. Isso é coerente, no final das contas, né? Porque isso que vai garantir a construção da confiança. E a terceira perspectiva que eu mencionei lá no começo, que não é menos importante só porque é a terceira, mas é a perspectiva da entropia organizacional. Sem processos de controle, sem fluxos claros, as organizações tendem ao caos conforme elas crescem. Isso é normal, acontece. A governança vem proteger a eficiência das operações. À medida que as organizações crescem, cresce também a exposição ao risco de fraudes e desperdício de recursos. A governança organizacional tem o potencial de evitar esse tipo de fragilidade. Para terminar aqui essa parte, eu pensei numa analogia que fosse simples para ilustrar, de certa forma, o que a gente conversou até agora. Há alguns anos, em 1997, mais precisamente, foi instituída a exigência do uso do cinto de segurança via lei. Eu lembro que na época, o meu pai reclamou bastante de ter que usar o cinto de segurança. Eu acredito que muitos reclamavam lá na época, porque parecia um incômodo a princípio, né? O pessoal não estava acostumado com o uso do que, na verdade, é uma proteção, né? É como de proteção, o cinto, né? No caso do acidente, quem está dentro do carro usando o cinto tende a ter menos prejuízo, né? Ao longo dos anos, o uso do cinto se tornou algo rotineiro, né? Hoje em dia, todo mundo entra no carro e a primeira coisa que faz é puxar o cinto, automático. É uma proteção que já faz parte do nosso dia a dia.
Então, eu acho que é meio similar com uma governança, com um sistema de governança. Quando uma empresa que não tem inicia um mecanismo de governança, acredito que muitas pessoas vão ter uma impressão de que é algo a mais a ser feito, é uma burocracia, não vê, na verdade, algo, qual é o valor daquilo, né? Às vezes é difícil de enxergar. Mas, na verdade, governança é uma proteção. Ela está ali para evitar desvios e prejuízos. Muito boa essa sua analogia. Eu gosto muito do Edgar Morin, né, que é um filósofo francês, e ele tem um conceito muito legal de auto-eco-organização, que ele diz que o sistema só sobrevive se ele for capaz de se organizar a partir das suas próprias interações, né? E do ambiente que está ao seu redor. Então, nas empresas, a gente vê muito isso, né? Existe a ordem do manual, mas existe uma vida própria que pulsa nos corredores. E aí a gente acaba ignorando a ecologia real desse sistema. Lili, existe um abismo entre o que está no estatuto e o que acontece no cafezinho, ou naquela tomada de decisão rápida, né? A gente vê isso. Na prática, como que a gente diferencia a governança formal, aquela dos ritos, né, das atas, de uma governança efetiva, que é a que realmente dita o comportamento da liderança quando ninguém está olhando? É verdade o que você falou agora. Existe uma diferença importante entre a governança formal e a governança efetiva. De novo, aqui a gente pode mencionar aquele termo que eu mencionei anteriormente, né, o walk the talk. Ou em português também tem uma outra expressão que a gente costuma usar, que eu acho que é meio que similar, para inglês ver, né? Explicando melhor, então. A gente tem a governança que é formal, que é aquela que existe no papel, como você comentou, tem os códigos, as políticas, os comitês, estruturas oficiais, regras estabelecidas. E a governança efetiva é aquela que funciona na prática, né? No corredor, no cafezinho, que nem sempre condiz 100% com o que está no papel. A governança efetiva é a que realmente influencia a forma como as decisões são tomadas dentro da organização. Muitas organizações possuem estruturas formais bem definidas, alinhadas com recomendações de instituições externas respeitadas, como a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas a efetividade depende da cultura organizacional, da transparência, do compromisso real das lideranças. É muito importante que cada organização ou entidade faça um exercício de autoconhecimento, entender a sua realidade, o contexto onde ela está inserida. Claro, é importante, faça isso em conjunto com recomendações de instituições externas que sejam respeitadas, como a OCDE, mas que considere o seu autoconhecimento, sua realidade, para que ela possa elaborar um sistema de governança que seja viável de ser executado, de ser das pessoas realmente se engajarem. Em outras palavras, governança não é apenas ter regras. É fazer com que essas regras orientem de fato decisões, comportamentos e responsabilidades no dia a dia da organização. Só a elaboração no papel de um sistema de governança que aparenta ser eficaz, né, do jeito que está escrito, do jeito que está elaborado, só isso não garante que as decisões sejam guiadas por ele. Isso não deixa de ser efetivo. E aqui a gente pode trazer novamente a analogia do cinto de segurança. Quando a gente pensa na governança formal, a gente pode pensar no carro que tem o cinto. O carro tem o cinto lá instalado. Mas se os ocupantes do carro não usarem o cinto, esse mecanismo de segurança não vai proteger as pessoas que estão dentro do carro. A governança precisa estar posta, precisa elaborada, precisa divulgada, e as pessoas precisam se apropriar dela, estar engajadas com ela, incluir na rotina de verdade. É verdade. Isso tudo que você está falando, toda escolha ela tem um preço invisível, né? No mundo corporativo existe esse custo altíssimo para dizer sim para essa governança que infelizmente é de fachada, né? E como que o conselho e a diretoria eles podem evitar que a governança vire apenas um documento bonito para inglês ver? Qual o sinal de alerta de que a governança virou apenas uma burocracia e perdeu a sua essência mesmo? Então, para evitar que a governança vire um documento bonito só para inglês ver, eu acho que ela precisa sair do campo conceitual, ela deixar de ser algo muito abstrato, ela precisa estar adequada àquela organização e ao meio onde ela está inserida, para poder sair do papel e fazer parte da rotina. Isso significa que alguns princípios importantes como a transparência, a prestação de contas, gestão de riscos, elas precisam estar integradas nos processos reais. Eu vejo assim, desde a execução das atividades mais rotineiras, consideradas mais simples,
até as decisões mais estratégicas e de longo prazo. Instituições como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa destacam que a efetividade da governança ela depende muito do exemplo das lideranças e da existência de mecanismos que realmente funcionem como conselhos diversos e atuantes, controles internos e canais para se conectar, para prestar contas. Eu particularmente acredito muito no exemplo da liderança. No meu dia a dia profissional eu vejo isso constantemente. Eu vejo que as equipes observam a liderança para entender o que é esperado delas. As pessoas com frequência se espelham no comportamento da liderança para atuar conforme a organização espera. Bons exemplos têm poder incrível de disseminação de boas práticas. Eu acho que começa por aí, com bons exemplos. Boa, é um desafio. Obrigada, Lili, pela sua participação até aqui. Já você volta. Agora eu quero convidar a Ana Carolina Castro. Seja bem-vinda. Por favor, se apresente aqui para o Ecossistema. Olá a todos, boa noite. Sou Ana Carolina de Castro Cohen. Sou fundadora do estúdio Derma Ana de Cohen, especializada em tratamentos estéticos regenerativos. Atualmente estou em formação pela Faculdade Sírio-Libanês de Neurociência e sou cofundadora do Legado Life, que é uma plataforma online de reconexão familiar baseada também em neurociência. O meu olhar hoje para a governança é justamente o estudo para colocar isso na prática dos meus projetos particulares e do projeto onde eu sou cofundadora, para que a gente saia desse mundo do só do dizer e realmente consiga colocar em prática a governança. A minha experiência com governança é essa, é colocá-la na vivência. Não como o currículo da Lili, que é incrível, mas eu espero acrescentar também um pouquinho com a minha experiência. Maravilhosa, com certeza vai. Essa essência humana, né, é o que acho que a governança pessoal, ela é o que a Lili falou, né, no fechamento. Ela gera o exemplo que gera a prática, né? Uma coisa vai cascateando para outra, não tem jeito. Mas, Ana, os números que eu trouxe agora há pouco, né, desenham um cenário de inércia, assim, é chocante quando a gente começa a estudar os relatórios e ver os números. A gente tem uma estrutura, mas o resultado final ainda é a exclusão. Então eu quero mergulhar com você na mecânica disso, né? A gente costuma ouvir que a governança é técnica e imparcial, mas na prática ela pode ser uma ferramenta ativa, né, para, digamos, desentortar essas desigualdades estruturais que a gente tanto vê aí no mercado. Ou ela ainda acaba sendo apenas esse espelho de quem já detém um poder? O que eu vejo hoje da governança é que, para ela se tornar uma mudança real, ela não pode ser por uma regra imposta. Ela tem que ser quando a própria liderança entende genuinamente o porquê disso, né? Cada camada do ecossistema, ela tem que ter o que o seu líder internaliza, o porquê dessa equidade, o porquê que isso importa, para que não se torne aparência dentro das empresas, não se torne apenas um documento, né, como estava falando. Então, é uma política que tem que existir, mas não só no papel, ela tem que existir na prática dentro das empresas. E essas estruturas que foram herdadas, né, por gerações, eu falo que tentaram fazer o melhor com o repertório que tinham, mas a equidade e a diversidade não faziam parte desse repertório, né? Então, é necessário que as camadas dentro do próprio ecossistema entenda e coloque isso em prática e que o exemplo venha de cima e que seja ouvido da base em todo, e que o exemplo venha de cima para que isso realmente tenha uma verdadeira resposta dentro do organismo. Verdade. E é muito importante também a gente distinguir, né, esse gesto de ter uma mulher na mesa da ação, né, deliberada, de dar a voz à mulher à mesa, né? Porque se a gente não ajustar os processos de escuta, nós vamos continuar replicando as mesmas exclusões, né? Infelizmente. E das contas, Ana, quem costuma ficar fora da mesa de decisão? Fazendo os números que você disse agora há pouco e descobrindo que a realidade é difícil de mudar, a gente sabe que
nós, mulheres, estamos fora da tomada de decisões. Nós representamos poucas cadeiras ainda dentro dessa estrutura. E não é por falta de competência, é por falta de evoluir a estrutura que já existe, né? As empresas continuam engessadas nos modelos que fizeram sentido na história e não querem mudar ou estão tendo dificuldade de aceitar essa mudança. E eu acredito que as estruturas hoje elas têm que evoluir, elas precisam acompanhar essa evolução, né? O que me incomoda particularmente é a forma que muitas organizações ainda tratam, né, as mulheres na mesa de decisões. Como eu digo, existe a diferença entre você ter um funcionário que seja verdadeiramente ouvido ou que só está ali para cumprir o papel e que a sua opinião não importa, né? Então, isso tem que ser mudado. E a inclusão da mulher e a inclusão nossa nesse mercado não é só simplesmente estar ali ocupando uma cadeira, é ser ouvida, é entender que temos competências e como você disse nos dados hoje, a mulher brasileira ela é formada, ela é estudada e ela tem competência para dar opinião, né? Então isso tem que deixar de ser apenas uma presença simbólica nas cadeiras e começar a se tornar algo fundamental dentro das empresas, que a governança ela comece mesmo a ter sentido e seguir funcionando. Perfeito. Você também já comentou um pouco sobre propósito, né? E, de fato, para mim, propósito é o que dá a direção ao lucro. Infelizmente, a gente ainda tem o capital como foco principal e não a essência do propósito em si. Se a governança, né, ignora a equidade, ela está, na verdade, sabotando o próprio propósito da empresa. E a gente sabe, né, que equidade é um item de compliance. Não é só isso, mas ela, de fato, gera uma competitividade. Então, se você tira a mulher, que, na verdade, na realidade brasileira, mais da metade ilhas são lideradas por mães solo, por mulheres sozinhas, chefes de família, você está tirando, na verdade, um grande poder de decisão, inclusive de compra no seu mercado. Então, sim, a mulher tem grande representatividade, inclusive na decisão de compra. Então, não podemos ficar fora, gente. A verdade é. Então, muito obrigada, Ana, pela sua participação aqui. Já você volta também. Obrigada. E agora eu quero convidar a minha xará, Camila. Camila Schored. É alemão isso aqui. É alemão. Minha língua enrola, né? Mas aqui, seja bem-vinda. Obrigada. Por favor, se apresenta aqui para o ecossistema. Então vamos lá, é Camila Schroeder, né? O nome, o primeiro ele já é difícil, o segundo é pior ainda, tá? Mas vamos ficar nesse. Então meu nome é Camila Schroeder, eu sou advogada de formação, né? Digo que fiz uma transição de carreira da advocacia para consultoria. Já trabalho na área de governança, mas inicialmente com um olhar muito para a integridade e para a compliance há 13 anos. Lá, né, há 13 anos atrás, a partir, né, com o olhar de uma perspectiva jurídica, né, então mais quadradinha ali, menos olhando para o comportamento humano, que é o que, né, dita, na verdade, o que é uma governança viva, né, da que só está no papel, como a Liliane comentava. Hoje, então, fiz essa transição e fui me aproximando mais, né, ao meu olhar, as minhas entregas do universo da gestão. Então, hoje eu sou sócia da LCM, Governança e Gestão, né, a gente trabalha principalmente com projetos de consultoria e treinamentos com uma missão que é unir, né, e estruturar o casamento entre governança e modelo de gestão. Eu estou também como diretora de governança da BRH Santa Catarina, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, e aí ali é um espaço muito gostoso que a gente olha para a gestão de pessoas, então, né, dentro desse universo da governança. E muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada pela participação também, por ter aceito esse convite, né? E Camila, agora a gente chegou num ponto onde o mercado separa os amadores dos profissionais, né? Que nós chamamos de a evidência. Você que gosta de gestão, né? Vai gostar disso aqui também. Então, todo bom líder sabe o que não é mensurável, não é gerível, né? Então, a gente sabe disso. E aí, para você, o que de fato evidencia que uma organização saiu do discurso e atingiu a maturidade de governança? É possível? E como mensurar uma estrutura de governança
saber, né, que ela está funcionando na prática. Camila, eu não sei quantas vezes eu já falei a frase cadê a evidência? Que é isso, né? A gente materializar. E aí, infelizmente ou felizmente, né? Acho que sempre quando a gente está falando de relações humanas, e governança é sobre relações, né? Relação entre acionista, conselhos, comitês, equipe de gestão, outros stakeholders, né? É sobre relacionamento. E aí, falando sobre relação humana, a gente não existe resposta simples, né? Toda resposta ela é complexa, não necessariamente rígida, burocrática, não é isso, né? Mas não tem resposta simples para essa pergunta. O que para mim, né, deixa ela gostosa de verdade, assim. Então, quando a gente vai pensar em mensuração, nós vamos ter que dar alguns passos atrás, né? Então, vamos pegar aqui uma organização. Quando a minha organização, eu olho para ela e penso, cara, eu preciso amadurecer a minha estrutura de governança, né? Numa startup, numa organização do terceiro setor, numa empresa familiar de médio porte, enfim, quando que essa necessidade nasce? Geralmente, quando ela precisa pensar em sucessão, né? A primeira geração, ou até uma startup, isso é muito similar. Eu sou sócio, mas eu estou muito dentro da operação, não aguento mais, eu não consigo pensar no estratégico, ou eu preciso de recurso, dinheiro, então eu quero que venha um fundo, um investidor anjo, um outro sócio, ou o meu sócio morreu, né? A família está ali em um processo que vem outras pessoas assumir cadeiras diretivas, e aí se instala um ambiente de conflito, um ambiente, né, onde eu preciso profissionalizar esse negócio, ou essa organização. A necessidade geralmente nasce aqui. Dessa necessidade surgir, até eu conseguir mensurar, e até eu conseguir conectar a governança com o G do ESG, porque algumas pessoas acreditam que a governança, se eu tenho governança, né, se eu estou falando de governança, estou falando de ESG, e não, né? Toda empresa tem governança. Ela pode estar escrita num guardanapo de caneta, ela pode estar escrita em lugar nenhum, mas é como a cultura. Eu literalmente governo, né? Tomo decisões, e toda organização tem decisão sendo tomada, né? Então, até ela estar nesse momento transformador de impacto e geração de valor para estar conectada no ESG, a gente vai ter que olhar, e o primeiro passo é entender o contexto. Então vamos pegar aqui como exemplo uma startup, mas poderia ser uma empresa de médio porte, uma empresa familiar, uma organização do terceiro setor. Primeiro, a primeira pergunta é, qual é a minha estratégia? Contexto aqui organizacional, eu vou olhar para estratégia, cultura e também o ambiente legal e regulatório. Então, qual que é a minha estratégia? Onde é que eu quero chegar? Eu tenho um cliente que é uma ONG, e um dia eu fiz essa pergunta, ele falou, eu quero ter o selo Melhores ONGs. Né? Tem o selo Melhor ONG, eu quero receber essa certificação, eu quero chegar lá. Eu quero ser a ONG mais reconhecida, a maior ONG do Brasil. Beleza, então, entendi, importante reconhecimento, né? Ela não falou numa empresa, ela poderia dizer, não, hoje a minha preocupação, eu preciso de dinheiro, eu preciso de investimento, sou uma startup e quero internacionalizar. Sou uma empresa familiar e preciso preparar a sucessão, porque se eu morrer, a empresa acaba. Ou tenho 70 anos, isso é muito comum, né? Meus sócios, a gente tem 70 anos, trabalhou a vida inteira nessa organização e agora a gente não tem mais fôlego, né? Ou tá cansado e não tem continuidade. Quando eu entendo, então, né, a minha estratégia, onde eu quero chegar, e que caminho eu estou disposto ou eu posso, né, trilhar para chegar lá, quando eu olho para dentro e entendo que cultura eu tenho dentro da minha organização, né, uma startup, por exemplo, ela precisa de um processo de tomada de decisão, de risco muito maior do que uma empresa familiar de 100 anos. Muito provavelmente, claro que eu estou generalizando. Né? Então, ok, eu sei onde eu quero chegar, sei que caminho eu estou disposto a correr, né, os riscos, enfim, e eu sei que cultura sustenta né, essa estratégia, e também olho para o ambiente legal regulatório, porque, né, uma empresa de capital aberto, uma empresa, né, uma fintech, né, no ambiente financeiro, enfim, ela, por exigência, precisa ter uma estrutura de governança muito mais robusta. Então, entendi esse contexto, aí sim eu vou, né, a conseguir olhar para que estrutura de governança eu preciso. Então, veja, qual é a minha estratégia e que estrutura de governança eu preciso. Essa governança, ela é um caminho, certo? Para atender esses interesses, né? Ou quando eu defino uma estratégia, eu penso em interesses. Com certeza financeiros, né? No caso de uma empresa, por exemplo.
Mas você fez uma pergunta antes que é fundamental, né? Que é essa governança protege quem? Então, a governança, essa mensuração, ela vai passar por esse olhar. Essa governança que agrega valor a esse negócio, que não está só no papel, que não é só, né, um PDF bonito, um relatório comprido, que ninguém lê, tá ali na gaveta. Se alguém perguntar, não, eu tenho governança, mas ninguém tá... Né? É a governança que ela é capaz de mobilizar uma empresa rumo a esses objetivos. Né? Tem uma analogia que eu gosto muito sobre isso, que é do Michael Watkins. Ele fala que definir estratégia, definir governança de uma organização é muito semelhante a você pensar numa viagem de barco. Então, eu quero sair de barco aqui, eu tô falando de Itajaí, em Santa Catarina, né? Quero sair daqui do porto de Itajaí, da Marina, aliás, e quero ir lá pra Itália de barco. Aí, eu vou pensar nos meus recursos, tá? Eu vou de jet ski, vou de lancha, vou de navio, vou de veleiro, cada recurso com os seus riscos, com as suas vantagens, né? Vou definir a minha rota, né? Sempre tem aquela rota que eu chego mais rápido, mas... tem mais riscos, né? Aquela rota mais conservadora, mais segura. E vou entender, né, que recurso, então, dinheiros, competências, técnicas, pessoas eu preciso ter comigo, né? Quando essa organização começa a definir tudo isso, ela consegue também entender a governança, né, a estrutura que ela precisa. E aí veja que eu tô falando muito de estratégia, porque não tem como uma organização, né, falar de governança ou buscar amadurecer a sua governança sem amadurecer o modelo de gestão primeiro. Seja uma instituição do terceiro setor, primeiro, segundo, terceiro, não importa. Né? Porque essa governança, ela serve a quê? Ela serve a quem? A que interesses? A que estratégias? Né? E aí, quando eu começo a entender isso, eu vou olhar para a minha estrutura de governança, aí eu vou definir papéis e responsabilidades, competências. Bom, se eu preciso, né, eu quero internacionalizar minha empresa, quero, né, trazer investimento de grandes fundos, eu sei que esses grandes fundos, eles exigem uma estrutura de governança. Eles não querem que o CEO seja o CEO, o presidente do conselho, sócio, tudo a mesma pessoa. Eles querem estrutura, eles querem ver que o processo de tomada de decisão é descentralizado. Empresa familiar, né? Quando vai pensar na sucessão, né? Então, o pai e a mãe estão saindo, vão assumir os filhos da segunda geração. Qual é o maior medo? Vai fazer direito? Vai fazer como eu fiz? Assim não dá certo? Um conservador... Ele quer informação, ele quer dado. Então, aqui eu vou me preocupar mais com rituais de governança, né? Clareza de papéis e responsabilidades, onde um mete a colher, outro não. E como eu vou medir esse progresso? Aí eu consigo mensurar. Definir a minha estratégia, definir o meu caminho, né? Lá até a Itália com o meu barquinho. Aí eu vou definir as minhas metas, os meus KPIs. E quando eu defino tudo isso, um conjunto de mensuração que vai abastecer a governança, que vai abastecer o conselho, o acionista, o meu fundo, os meus dirigentes, enfim. Aí a gente começa a conseguir mensurar. Então, o que mensura? Infelizmente, não tem uma resposta. Esse indicador. Né, porque isso é muito vasto. Mas, como mensurar aqui, eu preciso, né, ter papéis e responsabilidades muito bem definidos, rituais, né, uma cadência clara. Né, o que é cadência? Ok, quem decide o quê? Quais são os rituais, as reuniões de conselho, as reuniões da mesa da equipe de gestão, como esses agentes se retroalimentam. A organização, ela está iniciando essa jornada, né, com a gente aqui na LCM, e até para ela conseguir ter clareza, a gente foca muito em dois aspectos. O primeiro e aí a gente consegue estabelecer alguns quesitos para ir medindo, né? Os rituais de governança, por exemplo, as reuniões, as agendas. A gente consegue avaliar, por exemplo, coisas muito básicas. As pautas são cumpridas? A gente definiu lá no regimento, no que eu chamo de carta de compromissos. O papel do conselho é esse. O papel do CEO da gestão é essa. Tem que reportar mensalmente quais dados, né? O conselho define o quê? Define estratégia, define como, quando. Esses prazos, essas cadências estão sendo respeitadas? A tomada de decisão está voltando? As deliberações estão? A mensuração, os indicadores de resultado que eu uso para medir, né, se eu estou chegando lá no meu objetivo. Os agentes de governança, né, estão olhando para isso? Estão deliberando? Então, aí você consegue ir tomando forma. Né? Então, assim, tem resposta fácil? Não, mas se eu pudesse dar um caminho assim, né, para onde olhar, se eu quero amadurecer a minha estrutura de governança, né, se eu preciso, porque não é nenhuma questão de querer, eu preciso ter clareza, né, do amadurecimento do meu modelo de gestão, que aí eu consigo abastecer essa estrutura de governança, né? O que eu vejo muitas startups fazendo, começa naquele ânimo, né? Às vezes num crescimento bem acelerado, a gente precisa de conselho. Sim, mas esse conselho vai fazer o quê? Você vai prestar contas do que para esse conselho?
Às vezes não tem nenhum DRE estruturado, não tem uma mensuração, né, indicadores nenhum, né, e aí pega um conselheiro de mercado bem faca na bota, como dizem aqui em Santa Catarina. Não é essa maturidade, né, do passinho conforme o tamanho da perna. Né? Excelente, é isso mesmo. É um desafio, né, falar sobre isso. E ainda, né, existe um mito de que governança é só um seguro contra escândalos, né? Vide aí as notícias pois é. que a gente tem no Brasil, que não é bem assim, né? Quer dizer nada. E na sua visão, uma governança robusta, de fato, ela aumenta o valuation de uma empresa, atrai capital mais barato, perene, ela é apenas esse freio que serve para reduzir risco e evitar multa e foco só na reputação, digamos assim. Camila, infelizmente exemplos ruins não nos faltam, né, no passado recente do Brasil, assim, com relação a isso, né. E eu acho que aqui é uma moeda de dois lados. De novo, aquela governança que agrega valor ao negócio é aquela que é um agente catalisador desses interesses, desses resultados. A pergunta-chave aqui, quando a gente está falando de maturidade de governança, né, e governança que agrega valor, é justamente o que eu, né, não quero me repetir aqui, mas o que eu falava antes, que é essa estrutura de governança atende a que interesses? No passado, há poucos anos atrás, governança era sinônimo de atender interesses do acionista. A governança surge quando se sente a necessidade de separar a gestão da administração. Então, eu, a Liliane, a Ana somos donas da empresa. Eu sempre uso nos meus treinamentos da empresa o exemplo a Camila Cadeiras, né? Um dia lembrei meu nome, olhei para uma cadeira e pensei, pronto, a empresa é a Camila Cadeiras. Então eu, a Liliane e a Ana somos acionistas, né, sócios da Camila Cadeiras. E a Camila Duarte, minha xará, ela é responsável pela gestão. Veja, ela não é dona, ela não está ali, ela está administrando o patrimônio de terceiros, né? E aí, quando tem a necessidade de separar, como é que eu, a Ana e a Liliane, que vamos fingir aqui, não é o caso, não nos conversamos, não nos damos tão bem, somos uma família cheia das suas complexidades, é uma família empresária, vamos ter tranquilidade de que o nosso negócio está bem, né, gerenciado, atendendo os nossos interesses. Que interesses são esses? Dinheiro no bolso, curto prazo. De preferência. A dificuldade de pensar e planejar a longo prazo é a grande questão, né? É o início do fim. E o que justifica todos esses exemplos ruins de governança que a gente tem no nosso histórico aí, né, de Brasil, nas empresas recentes. Então, quando eu tenho clareza de que interesses eu atendo, o que hoje, né, então, retomando, a governança passa de ser um instrumento para defender o interesse do acionista, que é igual a dinheiro no bolso em curto prazo, para defender interesses de outros stakeholders. Então, eu preciso também atender interesses, né? Sim, dos meus acionistas, sim, do meu conselho, mas também dos meus empregados, mas também da minha comunidade, do meu entorno, mas também do meio ambiente. Porque, veja, se eu sou uma empresa que usa matéria-prima, extraio matéria-prima do meio ambiente, degrado o meio ambiente aqui do meu entorno, né, na produção das cadeiras da nossa empresa, da Camila Cadeiras, uma hora esse recurso vai se esgotar. Então, se eu pretendo produzir cadeiras e sim ter, né, dinheiro, lucro, a longo prazo, eu preciso cuidar desse ambiente que eu degrado. Né? Um exemplo clássico é a mão de obra. Muitas organizações, tá difícil contratar. Sim, realmente. A geração Z, a gente não tem suas dificuldades, seus desafios no ambiente de trabalho. Mas aí é a questão. Bom, se eu preciso de mão de obra, é claro que eu preciso incluir a geração Z, né? Não tem, eu ouço muito, assim, algumas organizações que eu atendo, não vamos mais contratar a geração Z. Gente, isso é impossível. Isso não é possível, a não ser que você queira fechar as portas em 10 anos. Né? Então, assim, o que eu vou fazer? Se eu tô com dificuldade de mão de obra, né? O que eu vou fazer? Eu preciso olhar para esse meu stakeholder, o meu colaborador, meu potencial colaborador, desenvolvê-lo, né? Atraí-lo, né? Enfim. E aí eu tenho essa mudança de chave desses interesses. Aqui é a governança que realmente agrega valor. Que muda a valuation. Né? No universo das startups, isso é muito característico, é muito palpável a diferença que faz uma estrutura de governança na hora de captação de investimento. É muito comum que a gente veja o cenário, né, da captação de investimento, chega um fundo e fala, ok, eu trago dinheiro, desde que eu tenha 2 cadeiras no conselho, desde que eu defina planejamento estratégico, desde que eu faça isso, isso e isso. O que a startup faz, despreparada? Amém?
Sim, amém. Ela não faz ideia do que lhe aguarda, né? Com muita sorte, esse fundo vem e é um fundo que entende, né, que o papel do conselho não é só monitorar, é orientar, apoiar, desenvolver junto. Mas é muito desafiador na maioria das vezes, né? Mas também a organização, a governança é esse olhar para risco. O professor Marcos Zassi, que foi meu professor de gestão de riscos, ele usava uma analogia perfeita que era... Ele nos perguntava para que serve o freio do carro. Bom, o freio do carro serve para frear, serve para, né, nossa segurança, serve para impedir. Não, o freio do carro, em última instância, ele serve para a gente poder acelerar. Eu só posso pegar a BR-101, que passa aqui do lado, pertinho da minha casa, e chegar em 1 hora e em 2 horas ali em Curitiba, porque eu posso acelerar dentro das outros controles que eu tenho, né, velocidade, etc, porque eu sei que o freio do meu carro está funcionando, está ali e que está à minha disposição para eu usar, né? Então essa é a lógica também, né? Governança, integridade, compliance também passa por esse desafio. Não é burocratização, não é um papel. São recursos que nós temos para poder crescer com tranquilidade. Então são 2 lados de uma mesma moeda, assim. Perfeito. É isso mesmo. E no fim das contas, né, se o valuation sobe, é porque o mercado confia na execução da estratégia. E essa relação de confiança no mercado, ela é muito importante. E você, querendo ou não, precisa entender que essa estratégia atende pelo nome de SG. Então, o SG, ele vai te ajudar você esse caminho, né, de solidez e de crescimento, isso sem dúvida. E linka muito o que a Ana falou também, né, que é a questão da essência humana, passa por tudo isso. Então, é muito mais olhar o seu papel como o que você quer como ser humano conquistar ali, né, questões éticas e tudo mais, para você traduzir isso em processo e regras e tudo mais. Então, muita coisa a neurociência explica, né? Mas, Ká, mais perguntinhas para você, pela essa aulinha incrível. Mas como que a gente faz essa conexão de forma prática, né? Porque às vezes para as pessoas fica meio distante. Como evitar que esse SG seja um projeto isolado de algum departamento, ou para se tornar essa espinha dorsal de governança que dita de fato a estratégia, uma visão de longo prazo, né, para a companhia. Camila, a Ana falou algo muito importante na fala dela, que é aquilo que vem de cima, né, pensando numa estrutura assim, organizacional mais hierarquizada. Aquilo que vem... A Lili também comentou, né, do tone of the top. Então, assim, retomo isso para dizer o quê? Não existe, né, claro, na minha concepção, não há ESG, não há sustentabilidade, que são coisas diferentes, né? As pessoas tratam isso como a mesma forma, assim, ESG é isso aqui, sustentabilidade é isso aqui, né? Mas não há sustentabilidade, não há ESG sem que isso tudo comece pela governança. Quem é da área, né, de responsabilidade social corporativa, da área de sustentabilidade, que vai nos ouvir, sabe o perrengue que é, né, as áreas lá, fazendo ações, né, tentando mensurar impacto, né, criando iniciativas, criando projetos, e isso sendo algo isolado, sem uma estrutura de gestão, né, sem um reconhecimento interno, sem um desdobramento a nível de alta gestão. E aí a gente precisa lembrar, né, na verdade a alta gestão precisa lembrar que a sustentabilidade tem o seu aspecto econômico ali, né, no tripézinho. ESG é um desdobramento financeiro de ações de sustentabilidade, né? Então, olha como essas organizações perdem quando não olham para isso. A alta gestão, né, perde quando não considera tudo isso na hora de tomar decisão, né? Quando a gente olha o ESG a partir, né, da lente da governança, então colocamos os óculos da governança para então olhar para isso, amadurecer isso, uma organização começa a construir futuro, né, construir perenidade, aquele exemplo que eu trazia. Então, bom, se eu assim, qualquer organização, né, qualquer pessoa, na verdade, hoje a gente sabe, né, infelizmente, os litros de água que cada um de nós gasta usando o ChatGPT ali, né, então quem dirá, qualquer organização impacta, né, tem o seu impacto negativo também no meio ambiente, na comunidade, na saúde mental dos seus colaboradores, enfim, né. Quando a gente bota a lente da governança para olhar para tudo isso, a gente começa a olhar para a perenidade, né, olhar para longo prazo,
prazo e olhar para dados. Rituais de governança, enfim. E aí, na hora de tomar decisão, quando essa alta gestão olha para a governança, olha para ESG, ela para de só ficar olhando o dado para entender o passado. Né, eu olho os meus dados, eu uso IA, eu uso, né, só vale, né, algumas organizações, infelizmente, ainda assim, só são valorizados ou debatidos na mesa que toma decisão aquelas ações, iniciativas que geram resultado financeiro de curto prazo. Né? Quando eu coloco as lentes da governança, uso, né, inicio-se a minha jornada do ESG pela governança, eu começo a usar dados para construir futuro. E aí eu paro, né, um pouco de dizer, não vou contratar mais geração Z, porque, e o fulano disse que blá, blá, blá. Eu paro de dizer assim, não, na minha empresa home office não, porque eu quero presencial, porque uma cultura só se faz no presencial. Pode até ser, para algumas organizações, pode até ser. Mas na hora de tomar essas decisões, eu saio dessas crenças e eu começo a pensar, não, peraí, né, eu vou pegar o exemplo do home office porque é muito característico, né? Quantas horas os meus colaboradores gastam indo e vindo do trabalho? Como eles vêm e vão, né? Uma coisa aqui em Santa Catarina, que a gente reclama um monte do trânsito, mas a gente, né, basta encontrar alguém de São Paulo no corredor que a gente fica bem quietinho. Né? Então, assim, a pessoa mora aqui em Itajaí, né, trabalha aqui do lado mora do ladinho do trabalho, ou, cara, ela pega 2 ônibus e um metrô em São Paulo. Olha o impacto que essa empresa está gerando no meio ambiente e na saúde mental desse colaborador. Mas será que, se eu olhar para dados, né, experimentar, eu não vou ver que no home office os meus colaboradores produzem mais? Eu economizo, né, as empresas, elas não botam isso na conta. Quanto de luz uma empresa economiza se, né, puder usar o home office de maneira estratégica? Quanto de plástico ela economiza, quanto de gás carbônico ela deixa de emitir, né, com o transporte. Então, aí eu começo a realmente, concretamente, vivenciar o ESG. Governança é tomada de decisão, é a relação entre quem toma a decisão. Quando pautas como essa, né, responsabilidade social, meio ambiente, ética, integridade, começam a ser olhadas de maneira estratégica e com dados, aí sim a gente tem essa mensuração, esse impacto real e financeiro que é esse olhar do ESG, né? Excelentes contribuições aqui. E agora nós chegamos no nosso bloco de integração, hein, meninas? E eu acredito muito que estratégia só para em pé se houver confiança entre as partes, né? Se a governança é, na prática, essa arquitetura de confiança, por que a gente ainda vê tantas organizações, né? De gigantes às pequenas e médias empresas, errando feio nessa base de construção. Não entenderam ainda o cerne, né? A essência da governança. Então, quero ouvir de vocês agora. Que dicas práticas vocês dão para que qualquer empresa, independente do tamanho, ela consiga transformar essa realidade hoje? E para encerrar também, sendo bem diretas aqui, qual é o impacto positivo real que vocês esperam visualizar no mercado quando a governança for finalmente um sinônimo de proteção e equidade? Vamos começar pela Lili, que começou, depois a Ana e a Camila, tá bom? Certo. Um comentário sobre a primeira pergunta que você fez. Eu imagino que as empresas têm que ter em mente que algo robusto não precisa ser complexo. Eu vejo, às vezes, empresas de médio porte, por exemplo, pequena médio porte, que começam a se interessar pelo assunto governança, porque está começando a crescer, e aí precisa envolver um investidor externo, tem stakeholders cobrando, vou começar a governança, daí eles querem procurar um benchmark. Olhar no mercado, uma grande empresa, que tem uma governança legal, aquele documento legal que está lá no site daquela grande empresa, aí coloca numa empresa que é de médio porte, que ainda está crescendo, e aí aquilo, às vezes, é muito complexo. Ela não fez lição de casa de fazer aquele autoconhecimento, de avaliar ela mesma e aquele ambiente onde ela está inserida. E aí aquilo não faz, porque não faz parte do que ela tem de possibilidade naquele momento. Então é importante, eu acho que é bem importante ter esse autoconhecimento, como as meninas também mencionaram aqui algumas vezes, né? Conhecer a si mesmo, conhecer o ambiente onde está inserido, qual é o seu ambiente regulatório, e aí avaliar a partir disso o que é viável, o que vai trazer valor para o negócio. E
De maneira curta, que eu acho que eu espero que a gente atinja com a governança, quando ela realmente estiver implementada, como deve ser feito, né? Principalmente com relação à equidade, eu acredito que vamos ter melhores decisões e mais confiança com meio de transparência. Excelente, obrigada, Lili. Ana. As meninas falando, né, um pouquinho mais sobre a formação da governança da empresa, mas eu acredito também que a gente não pode esquecer de entender a empresa e entender quem está com a gente. Então a gente também precisa ouvir a nossa base, a gente também precisa entender quem são os nossos colaboradores e o que ele espera como empresa também, porque assim a gente consegue encontrar uma via de mão dupla, né, para também construir a governança. Não, às vezes não é só o que a cabeça dos líderes pensam, mas o que a empresa toda representa. Então, também acredito que a gente tem que as empresas precisam também ouvir a sua base. Mais uma perninha aí dentro da construção da governança. E o impacto, como a Lili falou também, levando para esse lado da igualdade, vamos falar do nosso mês e que a gente não precise ter um nosso mês para falar de igualdade, né? Então isso vai ser o maior impacto que a governança vai conseguir colocar hoje, e que as cadeiras sejam preenchidas e que essa equidade traga equilíbrio nas decisões, porque isso seria incrível e trazer realmente essa mudança. É isso, meninas. Já tô vendo, já tô visualizando. Já tô visualizando. Xará, vamos lá. Vamos lá. Eu vou copiar as meninas, tá? Porque acho que é o mesmo olhar, né, para a relação humana. Se eu pudesse, eu brinco assim, quando, né, uma organização, de novo, independente de que natureza, de que segmento, de que tamanho, eu preciso iniciar nessa jornada. Por onde eu começo? Né? Se você tiver recursos limitados ou uma crença limitada, né, no poder de tudo isso que nós estamos falando aqui, de governança e ESG, comece pelo eterno gerúndio, que é treinando, ouvindo, conversando, comunicando, treinando de novo e assim, né? É sobre relação humana, né? Então, assim, uma dica muito prática, né, as organizações que nos ouvirem precisarem, assim, né, se for de valor, uma dica é invista em desenvolvimento humano, né, de competências comportamentais. Junta teus sócios, teus dirigentes, teus gestores, coloca todo mundo junto para viver junto uma experiência de desenvolvimento, né? Contrata ali, eu não desenvolvo esse trabalho, tá? Então não tô vendendo aqui, mas contrata desenvolvimento humano para a gente aprender a conversar, para a gente aprender a brigar. É importante aprender a brigar numa mesa de tomada de decisão e sair todo mundo com a sua dignidade intacta, se sentindo respeitado, se sentindo ouvido, né? E aprender a interagir. O que eu espero, assim, né, viver para ver ainda, né, com tudo isso que nós estamos falando, a gente ter uma ressignificação da relação de trabalho. Infelizmente, todas nós, né, quem nos ouvir, vai ter uma experiência que já viveu, talvez que ainda viva, né, ou que alguma pessoa próxima já viveu, de todo domingo à noite ser aquele, né, as sensações, a ansiedade, o medo, né, o ambiente de trabalho ser aquele lugar que te drena. Porque você não é ouvido, porque as suas diferenças, né, o que te torna humano, característico, seja o teu gênero, tua raça, tua característica física, é um ambiente hostil. Tudo isso, né, que a gente vive, um colaborador vive, é reflexo da mesa que toma a decisão, das pessoas que estão lá. E eu vejo que, né, trabalhando exclusivamente com alta gestão, eu vejo como eles não têm noção do impacto que isso tem, né? O operador lá da ponta, do nível, né, hierárquico mais da base, ele sabe, ele sente quando os sócios não se dão bem, quando o conselho não valoriza ESG, quando não tem equidade, não importa o que esteja escrito na política, não importa o bombonzinho que dê no dia 8 de março, né? Então, que a gente possa ressignificar essas relações de trabalho genuinamente, né? Com certeza. E a minha contribuição aqui, né, para essa dica prática, eu acho que o grande desafio que eu vejo é exatamente essa coerência entre o que se fala e o que se faz. Eu acho que um dono de empresa, um CEO, ele precisa estabelecer mecanismos para garantir isso. Então,
muitas decisões são tomadas por conta de ego de algum diretor, de algum líder, e aí quem está abaixo acaba carimbando, chancelando, né? E muitas vezes esse tipo de comportamento, de decisão que gera impactos absurdos para diferentes coisas, não chega às vezes lá em cima no topo, fica ali dentro daquele ambiente restrito, ou dentro de uma regional, ou dentro de um departamento, reverbera e acaba se estabelecendo isso como a prática de governança, e todo mundo entra nessa linha, né? Então, como dica prática, acho que é garantir essa verificação constante do que a empresa realmente estabeleceu, o que é governança para a empresa, e garantir que essas pessoas que decidem, de fato, estão alinhadas com esse propósito, né? Então, isso precisa ser constantemente checado e verificado para mim. Porque acho que muitos processos trabalhistas, inclusive, eles não acontecem por conta da empresa, ele acontece por causa de alguém que fez algo que foi contra, às vezes, até a própria intenção da empresa, que ela tem estabelecido ali, porque tem alguém que está ali no meio fazendo o que ele acha que é bom para ele, né? Que é mais importante para ele. Eu só trabalho... Entrou um diretor novo, troca toda a equipe porque eu só trabalho, né, com as pessoas que eu conheço. De pessoas, né? Então, assim, acho que essa coerência é o principal, para mim, é um trabalho importante. Coerência de propósito, coerência de tudo, assim. Então, também complemento para trazer essa coerência. E o impacto positivo real é, de fato, todas vocês falaram disso, mas é a questão da decisão. Eu quero ver decisões que tenham, no final do dia, a consideração, não do ROI, mas do que eu chamo de ex-ROI, um ROI estendido, que leva a mensagem do ESG de fato, não no curto prazo, mas um olhar de longo prazo, um olhar à frente, porque o ROI ele já está olhando já o que passou. Então a gente também precisa, eu espero que o modelo de gestão saia desse olhar de curto prazo para um olhar de ecossistema, para um olhar de transição para ecossistema, para um olhar de longo prazo e com métricas ex-ROI que realmente gera esse tipo de transformação. Eu acho que não vai ser bom só para quem está na operação, vai ser bom para toda a sociedade. Sim. Então, a minha contribuição aqui. Liliana, Camila, que aula que vocês deram hoje aqui. Eu tenho certeza que todos nós estamos saindo daqui hoje com a clareza de que governança não é prateleira de documentos, mas é uma arquitetura viva de proteção e equidade, né? Como a gente discutiu, se a estratégia não protege as pessoas e não gera valor real, ela é apenas burocracia. Então, muito obrigada também para você que acompanhou a gente até aqui, né? Também deixe as suas contribuições nos comentários, compartilhe com quem precisa aprender sobre esse tema, compartilhe também uma boa prática que você já está visualizando aí na sua empresa. Isso também é muito legal a gente saber se as coisas estão evoluindo. E vocês, meninas, obrigada pela generosidade, né, de vocês estarem aqui compartilhando tanta inteligência prática com a gente hoje, tá? E pessoal, a gente se vê no próximo episódio, ainda tem mais.